dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. E nós louvamos a Deus porque, através da reflexão na sua palavra, temos recebido instrução segura para o nosso dia a dia. E nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui diante da palavra do Senhor. E a leitura bíblica de hoje, ela se concentra somente no verso 3 do capítulo 17 de Provérbios. Diz o texto da palavra de Deus o seguinte: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é que prova os corações. A palavra de Deus vai se utilizar de uma figura de linguagem que a gente deve considerar. Eu escrevi sobre esse texto no devocional A Bíblia Todo Dia, e no mês de julho, no dia 25, foi texto escrito por mim. E olha só o que está escrito no devocional do dia de hoje. A prata e o ouro são levados a altas temperaturas para serem purificadas e então serem metais prontos para serem manipulados e transformados em joias preciosas. Não há maldade no artífice, mas um compromisso em fazer uma obra isenta de impurezas. O trabalho feito pelo fogo entra no provérbio para ilustrar a ação divina no seu propósito de purificar a nossa vida para que sejamos instrumentos usáveis em suas poderosas mãos. Deus é santo e não pode usar instrumentos ainda não purificados. No calor das circunstâncias, brotam do coração humano suas intenções mais escondidas. E é nesse contexto que somos trabalhados por Deus. O que não está exposto não pode ser refeito. Por isso, a palavra de Deus vai comparar a ação de Deus na nossa vida para nos provar. E é muito interessante que a Bíblia diz que Deus prova. Ele não quer reprovar. Deus quer provar para aprovar. Mas nesse processo, Deus se utiliza de determinadas circunstâncias e às vezes as circunstâncias, elas são como fogo purificador. Tanto a prata quanto o ouro precisam ser levados a essas temperaturas altas, a fim de que as suas impurezas sejam expostas. E aí, toda aquela borra, toda aquela impureza é retirada para que a prata e o ouro sejam elementos puros e prontos para serem manipulados e, como eu escrevi, para serem transformados em joias preciosas. É exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Quando Ele eleva as temperaturas da provação, quando Deus permite que passamos por situações desafiadoras, o propósito do Senhor é purificar a nossa vida, expondo aquelas impurezas mais profundas, mais escondidas. E aí, no meio da temperatura alta das provações, essas impurezas elas vêm à tona. E aí elas são retiradas da nossa vida, uma depois da outra, a fim de que nós sejamos prontos para serem manipulados pelo artífice da nossa vida, que é o Senhor. Não há maldade em Deus quando Ele nos leva a estas altas temperaturas. Pelo contrário, há um propósito. Deus quer que a nossa vida esteja pronta para serem usadas em suas santas mãos. Mas para que Deus possa colocar a sua mão na nossa vida,
Ele precisa purificar a nossa vida, porque Deus é santo e aquilo que não é santo não pode ser utilizado por Ele. Por isso, querido, o Senhor que prova o coração, Ele está fazendo comigo e com você aquilo que o artífice faz com o ouro e com a prata. Porque Deus quer que eu e você sejamos joias preciosas em suas poderosas mãos. Que o Senhor nos use e que não haja nenhuma dificuldade para que Deus se utilize da nossa vida, que não haja nenhuma impureza na nossa vida que nos desqualifique como instrumentos nas mãos do Senhor. Pelo contrário, que a nossa vida esteja purificada e pronta para ser usadas pelas mãos santas e poderosas do nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus, ao invés de reclamar pela provação, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que existe propósito por trás de cada uma delas. Obrigado, Senhor Deus, porque em meio às provações, o Senhor está purificando a nossa vida, para que nós sejamos um metal pronto para ser manipulado pelas tuas mãos e sejamos joias preciosas, instrumentos poderosos para a realização dos teus propósitos. Continue, Senhor Deus, trabalhando na nossa vida. E ajuda-nos, ó Deus, a entender e a encarar as provações com um coração grato, certo, ó Deus, de que os teus planos são maravilhosos e o Senhor tem projetos especiais para usar a vida de todos nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?